A lua cheia pendia sobre as montanhas de ferro, como um olho prateado e implacável, testemunhando o que seria lembrado como a Noite das Cinzas. Kael Corvo Negro, alfa do clã Garra-Lâmina, permanecia no alto do penhasco sagrado, seus olhos âmbar ardendo com uma fúria que fazia o próprio ar ao redor estremecer. Abaixo dele, a aldeia ancestral de seu povo ardia. As chamas lambiam as construções de madeira e pedra erguidas por gerações de seus antepassados. O cheiro de fumaça misturava-se ao aroma de pinheiros e terra úmida, que sempre definira aquele lugar como lar. Mas agora, aquele lar estava manchado pela mais negra das traições. Alfa, a voz de Thorin, seu beta, chegou carregada de urgência. O guerreiro de cabelos grisalhos aproximou-se, o rosto marcado por sangue e fuligem. Os últimos resistentes foram contidos, aguardam seu julgamento. Kael não respondeu imediatamente. Seus dedos, ainda parcialmente transformados em garras, cravavam-se na rocha sob seus pés. A fera dentro dele urrava por sangue, por vingança, por justiça ancestral. 6 membros de seu próprio clã haviam conspirado com os caçadores humanos, revelando os segredos sagrados de seu povo, em troca de ouro e falsas promessas de poder. A traição não era apenas contra ele, era contra toda a linhagem que remontava aos primeiros transformados, aos lobos ancestrais que haviam recebido a bênção da lua-mãe nos tempos em que o mundo ainda era jovem. Tragam-nos, ordenou Kael, sua voz grave e gutural, ecoando algo não totalmente humano. A transformação começara nele há horas, quando descobrira a verdade. Seus ossos estalavam sob a pele, músculos ondulavam e se reconfiguravam. Pelos escuros brotavam ao longo de seus antebraços. Ele lutava para manter a forma humana, mas a besta dentro dele exigia liberdade, exigia sangue. Thorin hesitou apenas um momento antes de fazer um gesto para os guardas. 6 figuras foram arrastadas para o círculo de pedras ancestrais no centro da aldeia em chamas. Entre eles estava Darian Vento Cortante, outrora um dos guerreiros mais confiáveis de Kael, e Mira Lunargenta, cujos conhecimentos de ervas e curas haviam salvado inúmeras vidas. E Sera. Kael sentiu algo se despedaçar em seu peito quando seus olhos encontraram os dela. Sera Alvor Puro, de cabelos negros como a noite sem lua e olhos verdes como as florestas profundas. A mulher que ele havia cortejado durante 2 estações, que dançara com ele sob a lua cheia, que ele imaginara como sua companheira destinada. Os olhos verdes de Sera estavam vermelhos de lágrimas, mas também havia desafio ali. Sempre houvera fogo nela. Fora isso que o atraíra. Mas aquele mesmo fogo a levara a questionar, a duvidar, a buscar outro caminho. Kael, por favor. Sua voz tremeu, mas não suplicava. Você precisa entender. Os humanos estão se expandindo. Em uma geração, não haverá mais florestas para caçarmos. Não haverá montanhas para nos escondermos. Eu só queria... Silêncio. O rugido de Kael ecoou pelas montanhas, tão poderoso que pássaros adormecidos alçaram voo quilômetros ao redor. Sua forma oscilou perigosamente entre homem e lobo, a transformação rasgando através dele como relâmpagos líquidos em suas veias. Ele fechou os olhos, respirando profundamente, forçando-se de volta à forma humana. Quando os abriu novamente, havia apenas gelo ali. Vocês traíram não apenas a mim, mas a lei antiga. Sua voz saiu baixa, mortal. Revelaram nossos territórios de caça, nossos rituais de transformação, os nomes de nossos anciões. Por causa de vocês, 3 famílias foram massacradas enquanto dormiam. Crianças, anciões, mães grávidas. Ele caminhou lentamente em direção aos traidores, cada passo deliberado, controlado. A multidão reunida, o que restava do clã Garra-Lâmina, observava em silêncio sepulcral. A lei antiga é clara, continuou Kael. Traição se paga com banimento eterno ou morte. Mas vocês destruíram mais do que merece morte rápida. Darian cuspiu sangue no chão. Faça o que deve, Alfa. Mas saiba que outros pensam como nós. Esta vida de esconder-se, de viver como animais caçados, não é vida. A mão de Kael moveu-se tão rápido que foi apenas um borrão. Suas garras abriram 3 sulcos profundos na face de Darian, que gritou e caiu de joelhos. Vocês não viverão como nada, declarou Kael, pois a partir desta noite, o clã Garra-Lâmina não existe mais. Um murmúrio de choque percorreu a multidão. Alfa, não!
Thorin deu um passo à frente. Nosso clã tem 1000 anos de história. Não podemos. Nosso clã. Kael interrompeu, virando-se para seu povo. Tinha 1000 anos de honra. Agora tem apenas cinzas e vergonha. Esta traição envenenou nossas raízes. Não posso confiar em nenhum de vocês. Não sei quantos mais pensam como estes traidores. Ele estendeu os braços, abrangendo a aldeia em chamas. Eu destruo o clã Garra-Lâmina esta noite. Destruo nossos juramentos, nossa história, nosso nome. Aqueles que desejam partir, que vão com minha bênção para encontrar outros clãs nas montanhas do norte ou nas planícies do leste. Aqueles que permanecem comigo, começaremos algo novo, algo mais forte, algo que nunca mais conhecerá traição. Sera soluçou, um som partido e desesperado. Kael, eu te amava. Eu ainda... Você não conhece o significado dessa palavra. Kael cortou, sua voz como lâminas de gelo. Amor não trai. Amor não vem de seu povo por promessas vazias. Ele olhou para cada um dos 6 traidores, gravando seus rostos em sua memória. Eu os banho. A partir desta noite, vocês são lobos sem matilha, sem nome, sem lar. Se algum de vocês for visto em terras que eu reivindique, matarei pessoalmente. Agora vão. Vão antes que eu mude de ideia e escolha a outra opção da lei antiga. Os guardas soltaram os prisioneiros. Darian levantou-se trôpego, segurando o rosto sangrento. Os outros começaram a se afastar, mas Sera permaneceu, olhos fixos em Kael. Eu estava grávida, ela sussurrou. De você. O mundo pareceu parar. Kael sentiu como se garras invisíveis tivessem rasgado seu coração. Estava? Ele repetiu, a palavra mal passando por sua garganta. Perdi o bebê há 2 luas. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Sera. O estresse, o medo, as discussões. Eu ia te contar, mas então tudo isso aconteceu e... Vá, Kael ordenou, virando-se de costas para ela. Não podia olhar, não podia suportar. Vá agora, Sera, antes que eu faça algo de que me arrependa. Ele ouviu seus passos se afastando, ouviu seus soluços desaparecendo na noite. Cada fibra de seu ser gritava para ir atrás dela, para segurá-la, para perdoar. Mas um alfa não podia se dar ao luxo da fraqueza. Não quando seu povo observava. Não quando a lei antiga exigia força. Quando os traidores finalmente desapareceram na escuridão da floresta, Kael virou-se para os que permaneciam. Menos de 40 lobisomens de um clã que antes contava 120. Queimem tudo, ele ordenou. Cada edifício, cada tapeçaria, cada símbolo do clã Garra-Lâmina. Ao amanhecer, não restará nada além de cinzas. Então, sem outra palavra, Kael transformou-se. Seus ossos quebraram e se reformaram. Sua pele rasgou-se para dar lugar a pelos negros como a noite. Seus sentidos explodiram em uma cacofonia de cheiros e sons. Em questão de segundos, onde antes estava um homem, agora havia um lobo massivo, maior que qualquer lobo natural, com olhos que brilhavam como brasas douradas. Ele levantou o focinho para a lua e uivou. Era um som de perda, de fúria, de dor absoluta. Um som que ecoou pelas montanhas e fez outras alcateias, a quilômetros de distância, se encolherem em suas tocas. Então Kael Corvonegro correu para a noite, fugindo das chamas, fugindo da traição, fugindo do coração partido que carregava no peito. Ele não sabia, não podia saber, que Sera havia mentido sobre uma coisa. Ela não perdera o bebê, ela havia tido gêmeos. Parte 2. 6 anos de silêncio. O forte da Garra Cinzenta erguia-se contra o céu tempestuoso como um punho de pedra desafiando os deuses. Construído nas ruínas do que fora a aldeia Garra-Lâmina, o forte representava tudo o que Kael havia se tornado nos 6 anos desde a Noite das Cinzas. Duro, isolado, impenetrável. O novo clã que ele formara não tinha o nome florido dos antigos. Chamavam-se simplesmente a Matilha. Não havia tradições elaboradas. Não havia canções ao redor das fogueiras. Não havia celebrações sob a lua cheia. Havia apenas sobrevivência, treinamento e ordem absoluta. Kael observava seus guerreiros treinarem no pátio abaixo, sua expressão tão imóvel quanto a pedra sobre a qual se apoiava. Thorin ainda era seu beta, um dos poucos que haviam escolhido permanecer. A lealdade do velho guerreiro nunca vacilara, mesmo quando Kael tomava decisões cada vez mais severas. Alfa. Thorin subiu as escadas da torre, seu andar ainda ágil apesar dos anos. Relatórios das patrulhas de fronteira.
3 grupos de caçadores humanos foram avistados na Floresta do Lamento. Pequenos, mal armados. Mantivemo-nos ocultos conforme suas ordens. Kael acenou, seus olhos nunca deixando o pátio de treinamento. E os outros clãs? O clã Lua de Sangue solicita novamente uma audiência. Sua alfa, Ravenna, deseja discutir uma aliança. Thorin pausou. E propor uma união. Kael finalmente olhou para seu beta, uma sobrancelha erguida. Ravenna Lua de Sangue quer se unir a mim? Ela é uma alfa poderosa, com 50 guerreiros sob seu comando. Thorin argumentou cuidadosamente. Uma aliança fortaleceria ambos os clãs. E você precisa de uma companheira, Kael. A matilha precisa de herdeiros. Não. A resposta foi firme, final. Faz 6 anos. Eu disse não, Thorin. O beta suspirou, mas não insistiu. Ele conhecia aquele olhar no rosto de Kael, aquela parede que subia sempre que o assunto envolvia vínculos de companheiros ou família. A verdade era que Kael não permitira que ninguém se aproximasse desde Sera. Ele se enterrara no papel de alfa, tornando-se mais lobo que homem em muitos aspectos. Alguns diziam que ele havia perdido sua humanidade naquela noite. Outros sussurravam que talvez fosse melhor assim. Um alfa não podia se dar ao luxo de sentimentos suaves. A outra coisa, Thorin disse, hesitante. A patrulha da fronteira sul encontrou rastros estranhos, pequenos, de crianças. Kael finalmente deu toda a sua atenção ao beta. Crianças humanas? Não temos certeza. Os rastros, às vezes eram humanos, às vezes pareciam de lobos jovens, mas lobos muito pequenos para serem adultos. Um arrepio percorreu a espinha de Kael. Filhotes lobisomens errantes eram raros. A maioria dos clãs protegia ferozmente suas crias. Quantos? 2, ao que parece. Gêmeos, talvez, pelos padrões dos rastros. Algo se agitou no fundo da mente de Kael, uma memória que ele havia enterrado profundamente. Eu estava grávida. De você. Não. Sera havia dito que perdera o bebê. E mesmo que tivesse mentido, 6 anos haviam se passado. Por que traria crianças para perto de seu território agora? Duplique as patrulhas na fronteira sul, ordenou. Se são apenas crianças perdidas, encontrem-nas e descubram de onde vieram. Se for uma armadilha, matamos. Thorin completou. Não. Kael corrigiu. Capturem vivos. Quero respostas primeiro. Está gostando da jornada de transformação? Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história épica de lobisomens, destinos entrelaçados e batalhas ancestrais. Novas histórias são publicadas regularmente. Durante os 3 dias seguintes, os relatórios continuaram chegando. As crianças, se eram mesmo crianças, moviam-se com inteligência surpreendente, evitando patrulhas, deixando rastros falsos, permanecendo sempre um passo à frente. Kael encontrou-se cada vez mais obcecado com o mistério. Havia algo nos relatórios, algo que tocava uma corda dentro dele que não vibrava há anos. Na 4ª noite, ele mesmo liderou uma patrulha. A Floresta do Lamento era antiga, suas árvores tão grossas que 3 homens não conseguiriam abraçá-las, seus galhos entrelaçados criando um dossel tão denso que mesmo a luz do dia mal penetrava. A noite era um mundo de sombras e sussurros. Kael moveu-se em forma de lobo, seus sentidos ampliados captando cada nuance da floresta. 5 guerreiros o acompanhavam, todos em forma lupina, comunicando-se através de sons baixos e linguagem corporal. O cheiro chegou primeiro. Jovem.lobisomem. E terrivelmente, impossivelmente familiar. Kael parou tão abruptamente que o lobo atrás dele quase colidiu. Ele farejou o ar novamente. Seu coração, que não acelerava há anos, batendo forte contra suas costelas. Aquele cheiro tinha notas de seu próprio cheiro, de sua linhagem. Mas também tinha algo mais. Algo que o fez lembrar de cabelos negros e olhos verdes. Um galho estalou à esquerda. Kael girou, focinho baixo, pelos eriçados. Entre as árvores, 2 pequenas figuras observavam. Eram meninos. Gêmeos idênticos, talvez com 6 anos de idade. Cabelos negros e selvagens, olhos âmbar brilhantes, exatamente como os de Kael. Eles usavam roupas remendadas e estavam descalços, mas mesmo de longe, Kael podia ver a força em suas pequenas formas, a maneira como se equilibravam nas pontas dos pés, prontos para correr, prontos para transformar. O mundo pareceu desabar. Kael forçou-se de volta à forma humana, o processo doloroso mas necessário. Ele precisava falar,
Precisava entender. Quem? Sua voz saiu rouca, não usada para a emoção que agora a inundava. Quem são vocês? Os meninos se entreolharam, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Então, o da esquerda, ou seria o da direita, eram absolutamente idênticos. Deu um passo à frente. Você é Kyle Corvonegro? A voz era pequena, mas firme. O Alfa que destruiu seu próprio clã? A pergunta atingiu como uma lâmina. Eu sou, Kyle admitiu. E vocês são... Somos Riven e Asher, disse o mesmo menino. Filhos de Sera Alvor Puro. O outro menino, até então silencioso, acrescentou. E Kyle sentiu seus joelhos fraquejarem. Atrás dele, seus guerreiros haviam retornado à forma humana, olhando entre seu Alfa e os meninos com expressões chocadas. Sera disse... Ela disse que havia perdido... Ela mentiu. Riven, ou era Asher, afirmou. Ela teve medo. Medo do que você faria se soubesse. Então fugiu. Teve-nos em segredo. Criou-nos sozinha. Até 3 luas atrás. O outro gêmeo continuou. Quando ela morreu. A dor veio tão súbita e violenta que Kyle teve que se apoiar em uma árvore. Sera morta. Como? Ele conseguiu perguntar. Caçadores. A amargura na voz do menino era muito antiga para alguém tão jovem. Eles encontraram nosso esconderijo. Ela lutou para nos dar tempo de fugir. Matou 4 deles antes. A voz do menino falhou. O irmão colocou uma mão em seu ombro. Um gesto de conforto tão natural que partiu o coração de Kyle ainda mais. Viemos porque não tínhamos para onde ir. O primeiro gêmeo disse. Mamãe sempre disse que se algo acontecesse a ela, deveríamos encontrar você. Que apesar de tudo, você era nosso pai. Que você nos protegeria, mas também disse para não confiarmos em você. O outro acrescentou rapidamente. Disse que você escolheu seu clã sobre ela, sobre nós. Kyle olhou para os meninos. Seus filhos, ele agora tinha certeza absoluta, e sentiu 6 anos de gelo racharem ao redor de seu coração. Eles eram tão jovens, tão vulneráveis, mas havia aço em seus olhos. Haviam sobrevivido sozinhos por 3 luas, evitado patrulhas, atravessado território perigoso. Eram sobreviventes. Eram guerreiros em miniatura. Eram seus. Thorin, ele disse suavemente, sem tirar os olhos dos gêmeos. Volte ao forte. Prepare 2 quartos. Comida quente, roupas limpas. Alfa, tem certeza que... Agora, Thorin. O Beta hesitou apenas um momento, antes de acenar para os outros guerreiros. Em segundos, eles haviam transformado e desaparecido entre as árvores. Kyle ajoelhou-se lentamente, baixando-se ao nível dos olhos dos meninos. De perto, podia ver ainda mais de si mesmo neles. O formato dos olhos, a linha da mandíbula, até a forma como mantinham os ombros. Mas também via Sera, a curva dos lábios, o nariz delicado, aquele olhar penetrante. Eu não sabia, ele disse simplesmente. Juro por tudo que é sagrado. Eu não sabia que vocês existiam. Se soubesse, o que teria feito? Um dos gêmeos desafiou. Nos banido também? Chamado nossa mãe de traidora na frente de todos? Não, Kyle respondeu com convicção. Teria protegido vocês, teria encontrado um caminho, seu nascimento teria mudado tudo. Mas não nascemos a tempo, não foi? Havia tanta dor na voz do menino. Então ela teve que nos criar sozinha. Nos ensinou a caçar, a transformar, a sobreviver. Tudo sozinha. Kyle engoliu a culpa que ameaçava sufocá-lo. Ela era forte. Sempre foi. E vocês são a prova dessa força. Ele estendeu lentamente a mão, dando aos meninos tempo para recuar se quisessem. Nenhum deles se moveu. Quando seus dedos tocaram o ombro do menino mais próximo, sentiu o pequeno corpo tremer ligeiramente. Eu não posso mudar o passado. Kyle disse. Não posso desfazer as escolhas que fiz, as palavras que disse, mas posso oferecer a vocês um lar agora. Proteção, treinamento. Tudo que um pai deveria dar a seus filhos. E se não quisermos? O outro gêmeo perguntou. E se quisermos apenas seguir nosso caminho? Então eu os deixarei ir. Kyle prometeu, embora cada palavra doesse. Mas não antes de saber que podem sobreviver. Vocês têm 6 anos. O mundo está cheio de perigos. Deixem-me ao menos garantir que estejam prontos para enfrentá-los. Os gêmeos se entreolharam novamente, aquela comunicação silenciosa fluindo entre eles. Quanto tempo? Um deles finalmente perguntou. O tempo que for necessário.
Kyle respondeu. Meses. Talvez anos. Até que eu saiba que vocês podem se defender. Que podem sobreviver sozinhos se assim escolherem. E você não tentará nos manter? Havia desconfiança na voz. Não dirá que pertencemos a você? Ao seu clã? Vocês pertencem a si mesmos, Kyle disse firmemente. Sempre. Eu só quero a chance de conhecê-los, de ser o pai que deveria ter sido desde o início. Houve um longo silêncio. Uma coruja piou na distância. O vento sussurrou através das árvores antigas. Finalmente, o gêmeo que havia falado primeiro deu um passo à frente. Eu sou Riven, ele disse. E este é Asher. E nós aceitamos sua oferta. Por enquanto. Asher acenou, seus olhos ainda cautelosos, mas menos hostis. Kyle sentiu algo quente se expandir em seu peito, algo que ele não sentia há 6 longos anos. Esperança. Então venham, ele disse, ficando de pé. Vamos para casa. Enquanto caminhavam pela floresta, Kyle manteve-se alguns passos atrás dos gêmeos, observando como se moviam em perfeita sincronia, como comunicavam-se com olhares e pequenos gestos. Haviam desenvolvido sua própria linguagem, seu próprio vínculo, e ele havia perdido cada momento disso. Mas talvez, apenas talvez, não fosse tarde demais para recuperar o tempo perdido. Parte 3. O despertar da matilha. As primeiras semanas foram difíceis. Riven e Asher eram como lobos selvagens, acostumados apenas à companhia um do outro e às lembranças de sua mãe. O forte da Garra Cinzenta, com suas paredes de pedra e hierarquias rígidas, era um mundo completamente estranho para eles. Kyle observava de longe enquanto seus guerreiros tentavam interagir com os meninos. Thorin havia se nomeado seu protetor não oficial, mas mesmo o velho Beta lutava para conectar-se com crianças que pareciam metade gente, metade animal selvagem. Eles não confiam em ninguém, Thorin relatou uma noite, enquanto ele e Kyle observavam os gêmeos do alto da torre. Lá embaixo, Riven e Asher sentavam-se afastados dos outros, comendo em silêncio. Mal falam, exceto entre si, e quando transformam. Alpha. Eu nunca vi crianças tão jovens com tanto controle. Era verdade. A maioria dos lobisomens jovens lutava com a transformação até a adolescência, mudando acidentalmente quando emoções fortes os dominavam. Mas Riven e Asher transformavam-se à vontade, fluindo entre formas como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sera os havia treinado bem. A dor da perda atingia Kyle em momentos inesperados. Ao ver Asher franzir o senho exatamente como Sera fazia, ao ouvir Riven rir, um som raro, e reconhecer o eco dela nele. Ela estava morta, e ele nunca tivera a chance de pedir perdão, de explicar, de dizer que lamentava cada palavra dura que proferira naquela noite. Mas ela havia deixado estes 2 pedaços de si mesma, e Kyle estava determinado a honrar sua memória protegendo-os. Eles precisam de uma mãe, Thorin disse cuidadosamente. Alguém que possa dar-lhes o que você não pode. Eles tiveram uma mãe, Kyle respondeu friamente. E ela era mais do que qualquer substituta poderia ser. Thorin suspirou, mas não insistiu. Na manhã seguinte, Kyle tomou uma decisão. Se os meninos não viriam até ele iria até eles. Encontrou-os no campo de treinamento, onde estavam observando os guerreiros adultos praticarem combate. Seus olhos rastreavam cada movimento com intensidade assustadora para crianças tão jovens. Querem tentar? Kyle perguntou casualmente. Os gêmeos viraram-se para ele, surpresa evidente em seus rostos. Era a primeira vez que ele se aproximava deles, diretamente desde aquela primeira noite. Lutar contra você? Riven perguntou incrédulo. Contra mim, não. Kyle sorriu levemente. Entre vocês. Quero ver o que Sera lhes ensinou. Asher e Riven se entreolharam. Então, sem aviso, transformaram-se. 2 lobos pequenos, mas perfeitamente formados, surgiram onde antes estavam meninos. Seus pelos eram negros com manchas prateadas, olhos âmbar brilhantes com inteligência muito além de suas idades. Eles circularam um ao outro, movendo-se com graça felina. Então, Riven atacou. O que se seguiu foi uma exibição de combate que deixou Kyle simultaneamente orgulhoso e de coração partido. Os gêmeos lutavam com técnica de guerreiros experientes, cada movimento calculado, cada finta intencional. Sera não apenas os havia mantido vivos, ela os havia transformado em armas. Quando finalmente pararam, ofegantes e cobertos de poeira, haviam atraído uma multidão.
Todos os guerreiros no campo de treinamento observavam em silêncio impressionado. Onde aprenderam isso? Kyle perguntou quando transformaram-se de volta. Mamãe, Asher respondeu simplesmente. Ela disse que o mundo era perigoso, que precisávamos estar prontos para qualquer coisa. Ela estava certa. Kyle acenou. Mas agora vocês têm mais do que apenas um ao outro. Tem uma matilha inteira para treiná-los, protegê-los. Por quanto tempo? Riven perguntou, aquela desconfiança ainda presente. Até você decidir que somos um problema? Até nos banir como fez com nossa mãe? A ferroada das palavras foi intencional, e Kyle assentiu profundamente. Sua mãe não foi banida por ser um problema, ele disse cuidadosamente, ajoelhando-se para ficar ao nível dos olhos deles. Foi banida por trair nossa espécie, por colocar caçadores humanos em nossas trilhas. Crianças morreram por causa daquela traição. Ela disse que estava tentando encontrar paz. Asher defendeu, que não queria mais guerra, e eu respeito isso. Kyle surpreendeu-os dizendo, Sera sempre foi idealista. Sempre quis um mundo melhor, mas o caminho que escolheu teve consequências terríveis. Ele pausou, escolhendo as próximas palavras cuidadosamente. Eu a amava. Preciso que vocês saibam disso. E quando ela disse que havia perdido nosso bebê, algo em mim morreu também. Se eu soubesse que vocês estavam vivos... Mas você não sabia, Riven interrompeu. E não pode mudar isso. Não, Kyle concordou. Mas posso escolher o que fazer agora. E escolho estar presente. Escolho ensiná-los, protegê-los, conhecê-los, se me permitirem. Os gêmeos ficaram em silêncio por um longo momento. Então Asher, que sempre fora o mais quieto dos dois, falou. Mamãe costumava nos contar histórias sobre você. Sobre como você era antes da traição. Ela disse que você era justo, forte, que você ria. Não ouvi você rir ainda, Riven acrescentou. Kyle piscou surpreso. Rir? Quando for a última vez? Não há muito para rir quando se é alfa. Ele começou, mas parou ao ver as expressões nos rostos dos meninos. Tão jovens, mas já tão sérios. Tão marcados pela perda, como ele. Mas talvez, ele disse lentamente, seja a hora de mudar isso. A lua cheia testemunha segredos ainda mais profundos. Se você está amando esta saga, inscreva-se no canal. Temos histórias incríveis de fantasia, romance paranormal e aventuras sobrenaturais esperando por você. Não fique de fora da matilha. Nos dias que se seguiram, algo começou a mudar no forte da garra cinzenta. Kyle começou a passar mais tempo com Riven e Asher, ensinando-lhes não apenas combate, mas a história de seu povo. Contou-lhes sobre os primeiros transformados, sobre as antigas tradições que ele havia descartado em sua fúria. E lentamente, começou a contar histórias sobre Sera, não a traidora, mas a mulher que ele havia amado. Ela costumava dançar sob a lua cheia. Ele contou uma noite, os três sentados ao redor de uma pequena fogueira. Girava e girava até cair tonta, rindo. Dizia que podia sentir a lua-mãe dançando com ela. Ela ainda fazia isso, Asher disse suavemente. Mesmo quando estava apenas nós três. Mesmo quando estava com medo. Ela dançava e nos fazia dançar com ela. Kyle sentiu lágrimas picarem seus olhos pela primeira vez em anos. Ela era especial? Era. Os gêmeos concordaram em uníssono. Lentamente, Riven e Asher começaram a se abrir. Não apenas com Kyle, mas com a matilha inteira. Thorin tornou-se uma figura quase avuncular, ensinando-lhes rastreamento e estratégia. Uma guerreira chamada Nyx mostrou-lhes as melhores rotas de caça. Até o ferreiro Ranzinza, Grom, ficou encantado quando os meninos mostraram interesse em suas forjas. O forte estava se tornando um lar, para todos eles, mas a paz não durou. Foi numa tarde nublada, cerca de 2 meses após a chegada dos gêmeos, que um mensageiro chegou cambaleando pelos portões. Seu corpo estava coberto de sangue, uma flecha ainda cravada em seu ombro. Alfa, ele ofegou, caindo de joelhos diante de Kyle. O clã Lua de Sangue, atacado. Caçadores, centenas deles, com armas que nunca vimos antes. Prata líquida que queima. Kyle sentiu gelo em suas veias. Ravenna? Viva, mas cercada. Ela enviou mensageiros para todos os clãs próximos. Pede ajuda. Thorin aproximou-se rapidamente. É uma armadilha óbvia. Os caçadores sabem que não podemos ignorar um pedido de ajuda de outro clã. Não podemos, Kyle concordou. Mas também não podemos deixá-los morrer. Ele olhou para onde Riven e Asher observavam de longe. Seus rostos pálidos,
Haviam ouvido o mensageiro. Sabiam o que estava vindo. Thorin, reúna 40 de nossos melhores guerreiros. Deixe 20 para defender o forte. Ele ordenou. E Thorin, proteja meus filhos. Não importa o que aconteça. Eles ficam seguros. Alfa, não. Riven correu à frente. Nós podemos lutar. Deixe-nos ir com você. Vocês têm 6 anos. Ui, temos 6 anos e matamos 3 caçadores que invadiram nosso acampamento na última lua cheia. Escher interrompeu. Não somos indefesos. Kael olhou para seus filhos. Viu a determinação em seus olhos. Viu Sera neles, sua ferocidade, sua coragem, mas também viu sua juventude, sua vulnerabilidade. Um dia, ele prometeu, ajoelhando-se diante deles, um dia, vocês lutarão ao meu lado como guerreiros, mas hoje, vocês ficam aqui, não porque são fracos, mas porque são preciosos demais para arriscar. Ele colocou uma mão no ombro de cada menino. Se algo me acontecer, Thorin cuidará de vocês. Ele os ensinará tudo o que precisam saber. E quando forem mais velhos, fortes o suficiente, vocês decidirão seu próprio caminho, sem obrigações para com mim ou meu clã. Pai, a palavra saiu da boca de Riven pela primeira vez. Kael sentiu seu coração apertar. Volte, sempre. Ele prometeu, desejando estar certo. Uma hora depois, Kael liderava 40 lobos para a Floresta do Lamento. Atrás dele, no forte, 2 pequenos gêmeos observavam das muralhas, seus corações pesados com um medo que conheciam muito bem, o medo de perder outro pai. Parte 4. Sangue e prata. A Floresta do Lamento estava em chamas. Kael e sua matilha chegaram ao território do clã Lua de Sangue para encontrar o caos. Árvores antigas ardiam, seu calor tão intenso que até em forma de lobo, Kael sentia a pele queimar. O cheiro de prata derretida pairava no ar como veneno. E havia gritos. Tantos gritos. Formação de combate! Kael rugiu, sua voz carregando mesmo em forma de lobo. Thorin, leve metade à direita. Eu vou pela esquerda. Encontrem Ravenna. A matilha dividiu-se perfeitamente. Anos de treinamento tornando a coordenação instintiva. Kael liderou seu grupo através da fumaça, esquivando-se de chamas, saltando sobre troncos caídos. Então, eles emergiram em uma clareira e encontraram o massacre. Dezenas de lobisomens jaziam mortos ou agonizantes, seus corpos queimados por algo que fazia a própria prata parecer dócil. Caçadores humanos moviam-se entre eles com estranhos dispositivos, tubos de metal conectados a tanques nas costas, jorrando líquido prateado que queimava através de carne e osso. Kael nunca vira nada assim. Ataquem! Ele ordenou. Sua matilha explodiu em movimento. Lobos massivos colidiram com humanos, dentes rasgando através de armadura de couro, garras abrindo carne. Mas para cada caçador que caía, outro aparecia. Aquelas armas terríveis cuspindo morte líquida. Kael esquivou-se de um jato de prata, sentindo o calor passar a centímetros de seu pelo. Ele saltou, suas mandíbulas fechando-se ao redor da garganta do caçador. Sangue quente jorrou, e o humano caiu. Mas havia muitos. Tantos. Kael, a voz de Ravenna cortou o caos. Kael girou para ver a alfa do clã Lua de Sangue, em forma humana, sangrando de uma dúzia de ferimentos, defendendo um grupo de filhotes atrás dela. 3 caçadores a cercavam, suas armas apontadas. Kael transformou-se enquanto corria, ossos quebrando e reformando-se em pleno movimento. Ele colidiu com o caçador mais próximo no mesmo instante em que retomava forma humana, desviando o jato de prata para cima. O líquido atingiu os galhos acima, fazendo-os derreter e cair em gotas fumegantes. Atrás de mim! Kael ordenou a Ravenna, colocando-se entre ela e os atacantes. Ravenna era uma guerreira orgulhosa, mas inteligente o suficiente para reconhecer quando precisava de ajuda. Ela recuou, empurrando os filhotes para trás dela. Os 2 caçadores restantes hesitaram, reconhecendo Kael. O Alfa Corvo Negro, um deles disse, sua voz distorcida por uma máscara de metal. A Ordem ficará satisfeita. A Ordem. Kael havia ouvido rumores sobre eles. Caçadores organizados, financiados por nobres humanos ricos que temiam os lobisomens, mas nunca os enfrentara diretamente. Deixem agora e vivam. Kael ofereceu, sabendo que recusariam. Nós não negociamos com monstros. Eles atiraram. Kael moveu-se. Não com a velocidade de um lobo,
mas com a precisão de um guerreiro com décadas de experiência. Ele rolou sob o primeiro jato, pegou uma pedra e arremessou-a contra a máscara do segundo caçador. O impacto quebrou o vidro e o homem gritou, largando sua arma. O primeiro caçador ajustou sua mira, mas Ravenna já estava lá, transformada, arrancando o tubo de suas mãos com suas mandíbulas. O dispositivo explodiu, prata líquida espalhando-se em todas as direções. Kyle empurrou Ravenna para longe, mas não foi rápido o suficiente. Gotas do líquido atingiram seu braço. A dor foi indescritível. Era como se 1000 agulhas em brasa estivessem perfurando sua carne. Kyle gritou, caindo de joelhos, segurando o braço enquanto sua pele literalmente se dissolvia. Kyle! Ravenna estava ao seu lado, suas mãos tentando limpar a prata, mas era tarde demais. Ela já havia penetrado profundamente. Através da névoa de dor, Kyle ouviu uma voz que conhecia bem. Recuem. Todos recuem. Thorin. O Beta estava coordenando a retirada, percebendo que esta era uma batalha que não podiam vencer. Não hoje. Não contra estas armas. Podemos ainda lutar, Kyle forçou-se a dizer, mesmo enquanto seu braço pulsava em agonia. Você está ferido, Ravenna disse firmemente. E perdemos 20 guerreiros. Precisamos ir. Agora. Ela estava certa. Kyle odiava admitir, mas estava certa. Thorin! Ele gritou. Retirada total. Levem os feridos. A matilha obedeceu instantaneamente. Guerreiros pegando companheiros caídos, cobrindo a retirada uns dos outros. Os caçadores tentaram perseguir, mas Kyle e Ravenna mantiveram a retaguarda, lutando com ferocidade desesperada. Quando finalmente escaparam da floresta em chamas, Kyle contou suas perdas. 6 de seus guerreiros mortos, 12 feridos, e do clã Lua de Sangue, apenas 20 sobreviveram de 50. Meu lar, Ravenna disse roucamente, olhando para trás enquanto as chamas consumiam a floresta. Tudo o que construímos, desaparecido. Kyle colocou sua mão boa em seu ombro. Ravenna era forte, uma alfa no sentido pleno, mas agora parecia quebrada. Venha conosco, ele ofereceu. Vocês todos. O forte da garra cinzenta tem espaço. Ravenna olhou para ele, surpresa evidente em seus olhos cinzentos. Você nos acolheria, depois que recusou minha oferta de aliança? Isso foi antes, Kyle disse simplesmente. Antes de entender que não podemos sobreviver divididos. Os humanos estão se organizando, ficando mais fortes. Se não ficarmos juntos, seremos caçados até a extinção. Ravenna estudou seu rosto por um longo momento. Então, lentamente, acenou. Aceitamos sua oferta, Kyle Corvo Negro, por agora. A jornada de volta foi lenta e dolorosa. O braço de Kyle piorava a cada passo, a prata queimando mais profundamente, espalhando-se através de suas veias como veneno. Ele sabia que, sem tratamento adequado, poderia perder o membro, ou morrer, mas não havia curandeiros com eles. Não havia nada que pudessem fazer além de seguir em frente. Foi já no crepúsculo quando finalmente avistaram o forte da garra cinzenta. E foi então que Kyle os viu. 2 pequenos lobos negros, correndo pela estrada em sua direção. Riven e Asher. Volta, ele murmurou, um sorriso tocando seus lábios apesar da dor. Eu voltei. Os gêmeos transformaram-se enquanto corriam, lágrimas escorrendo por seus rostos. Eles colidiram com Kyle, abraçando-o com força suficiente para fazer suas costelas protestarem. Você voltou, Riven soluçou. Achamos que, quando vimos os feridos, pensamos, estou aqui, Kyle garantiu, envolvendo seu braço bom ao redor de ambos. Sempre voltarei para vocês. Então suas pernas cederam, e tudo ficou escuro. Parte conta, cura e revelação. Kyle acordou 3 dias depois. Seu primeiro pensamento foi que deveria estar morto. Prata líquida nos tecidos, envenenamento espalhando-se pelo corpo. Não havia cura conhecida para isso, mas ele estava vivo, dolorido, fraco, mas vivo. Você acordou. A voz pertencia a uma mulher que Kyle não reconhecia. Ele virou a cabeça, movimento que enviou ondas de dor através dele, para ver uma figura sentada ao lado de sua cama. Ela era jovem, talvez 20 e poucos anos, com cabelos cor-de-mel trançados elaboradamente e olhos verdes brilhantes. Mas não eram os olhos de Cera. Estes eram mais claros, quase como jade. Quem? Meu nome é Liora, ela disse suavemente. Sou curandeira do clã Lua de Sangue. Ou era.
antes dos caçadores destruírem nosso lar. Ela gesticulou para o braço de Kyle, agora enfaixado do ombro ao pulso. Você teve sorte. A prata não atingiu nenhuma artéria principal. Consegui extrair a maior parte antes que se espalhasse demais, mas vai doer por algum tempo. Kyle tentou mover os dedos. Eles responderam, embora cada movimento fosse agonia. Obrigado, ele disse simplesmente. Liora acenou, começando a se levantar, mas Kyle a deteve. Quanto tempo estive inconsciente? 3 dias. Seus filhos ficaram aqui o tempo todo. Mal saíram para comer. Como se invocados por suas palavras, a porta explodiu e Riven e Asher irromperam no quarto. Seus rostos se iluminaram ao verem Kyle acordado. Pai, eles disseram em uníssono correndo para a cama. Cuidado, Liora advertiu. Ele ainda está se recuperando, mas os gêmeos já estavam abraçando Kyle tão gentilmente quanto conseguiam, seus pequenos corpos tremendo de alívio. Achamos que ia morrer, Asher sussurrou. Como mamãe. Não vou, Kyle prometeu, abraçando-os de volta. Não vou deixá-los. Nunca. Liora observava a cena com uma expressão suave. Quando os gêmeos finalmente recuaram, ela falou. Vou buscar caldo. Você precisa comer. Ela saiu, deixando Kyle sozinho com seus filhos. O que aconteceu enquanto eu estava fora? Ele perguntou. Riven e Asher se entreolharam. Então começaram a falar simultaneamente, contando sobre os refugiados do clã Lua de Sangue, sobre como Thorin estava coordenando a integração, sobre como o forte estava mais cheio do que nunca. E Ravenna quer falar com você, Riven acrescentou. Ela disse que é importante. Levou mais 2 dias antes que Kyle estivesse forte o suficiente para deixar a cama. Liora revelou-se uma curandeira excepcional, usando ervas e poultices que ele nunca havia visto antes. Sob seus cuidados, o braço de Kyle melhorou rapidamente, embora cicatrizes permanecessem, linhas prateadas que nunca desapareceriam completamente. Quando finalmente conseguiu caminhar, Kyle encontrou o forte transformado. Lobisomens do clã Lua de Sangue estavam por toda parte, integrando-se com sua matilha. Havia tensão, claro. 2 matilhas diferentes forçadas a coexistir sempre criava atrito, mas em geral, todos pareciam estar fazendo um esforço. Ravenna o encontrou no pátio de treinamento. A Alfa havia se recuperado de seus ferimentos, embora Kyle pudesse ver a tristeza persistente em seus olhos. Precisamos conversar, ela disse sem preâmbulo, sobre o futuro. Eles caminharam até a torre, onde poderiam ter privacidade. Do alto, podiam ver a extensão completa do território, florestas densas que se estendiam até onde os olhos alcançavam, montanhas elevando-se ao norte. Os caçadores não vão parar, Ravenna disse. Aquelas armas, nunca vi nada assim. Devem ter levado anos para desenvolver, uma fortuna para fabricar. A ordem está determinada a nos exterminar. Concordo, Kyle disse, mas não podemos simplesmente fugir. Em algum momento, precisamos lutar de volta. Lutar com quê? Ravenna gesticulou com frustração. Garras e dentes contra a prata líquida? Perdemos metade do meu clã em 1 hora. Então encontramos uma maneira de neutralizar suas armas. Kyle disse calmamente. Ou fazemos as nossas. Ravenna olhou para ele com surpresa. Você está falando de aliança com os ferreiros humanos? Eles nunca... Não humanos. Kyle interrompeu. Temos nossos próprios artesãos. Grom, nosso ferreiro, é brilhante. E você tem curandeiros que entendem química, alquimia. Talvez possamos encontrar uma defesa contra a prata. Ravenna ficou em silêncio considerando. Seria um empreendimento massivo. Levaria meses, talvez anos. Então começamos hoje. Ela o estudou por um longo momento. Você mudou, Kyle Corvonegro. Há 6 anos você teria atacado de cabeça, confiando apenas na força bruta. Há 6 anos eu era um idiota, Kyle disse francamente. Deixei orgulho e raiva guiarem minhas decisões. Custou. Tudo. Meu clã, a mulher que amava. 6 anos com meus filhos. Ele olhou para o pátio abaixo, onde Riven e Asher treinavam com alguns dos jovens refugiados. Não cometerei os mesmos erros. Desta vez, lutaremos inteligentemente, juntos. Ravenna seguiu seu olhar. Seus filhos são notáveis. Nunca vi crianças tão jovens com tanto controle. Eles tiveram uma professora excepcional. Sera, Ravenna disse suavemente. Eu a conheci, você sabe. Alguns anos atrás ela passou pelo nosso território. Grávida sozinha, mas recusou-se a pedir ajuda.
Disse que precisava fazer isso por conta própria. Kyle sentiu sua garganta apertar. Ela sempre foi teimosa. Ela falou de você. Ravenna continuou. Disse que havia cometido erros terríveis, mas que você também. Disse que talvez, em outra vida, vocês poderiam ter funcionado. Talvez. Kyle concordou quietamente. Houve um longo silêncio. Então Ravenna falou, sua voz cuidadosa. Minha oferta de aliança ainda está de pé. Não apenas política, mas... Pessoal, Kyle olhou para ela, vendo realmente a mulher pela primeira vez. Ravenna era bonita, forte, inteligente. Seria uma companheira digna, uma alfa que poderia governar ao seu lado. Mas quando olhou para ela, não sentiu a centelha. Não sentiu a conexão que sentira com Sera, aquele puxão instintivo que dizia, companheira, Ravenna. Ele começou gentilmente. Você me honra, mas não posso oferecer o que você merece. Meu coração ainda está dividido. Ela acenou. Decepção evidente, mas não surpresa. Eu entendo. Mas a oferta de aliança política ainda permanece? Sempre. Kyle estendeu a mão. Unidos, somos mais fortes. Ravenna apertou sua mão, um sorriso tocando seus lábios. Unidos somos mais fortes. Obrigado por embarcar nesta jornada sob a luz da lua. Se você quer mais histórias envolventes de lobisomens, magia ancestral e romances impossíveis, inscreva-se no canal agora. Sua próxima aventura favorita pode estar a apenas um clique de distância. Nas semanas seguintes, o Forte da Garra Cinzenta tornou-se um fervilhar de atividade. Grom trabalhou com os artesãos do clã Lua de Sangue para desenvolver armaduras que pudessem resistir à prata líquida. Liora e outros curandeiros experimentaram com diferentes ervas e compostos, buscando algo que pudesse neutralizar o veneno. E Kyle treinou. Não apenas seus guerreiros, mas também os refugiados, os jovens, qualquer um forte o suficiente para segurar uma espada ou transformar-se. Riven e Asher estavam sempre ao seu lado, absorvendo cada lição, cada estratégia. Kyle descobriu que ensinar seus filhos lhe trazia uma alegria que não sentia há anos. Eles eram brilhantes, pegando conceitos que levavam adultos semanas para dominar, e eram amados. Toda a matilha havia adotado os gêmeos, protegendo-os, mimando-os. Thorin contava-lhes histórias das antigas matilhas. Nyx ensinou-lhes a rastrear presas impossíveis. Até Grom, que nunca gostara muito de crianças, ficava encantado quando eles visitavam sua forja. Pela primeira vez desde a Noite das Cinzas, o forte parecia menos como uma fortaleza e mais como um lar. Mas a paz era frágil. Foi numa noite de lua nova, 2 meses após o ataque ao clã Lua de Sangue, que tudo mudou novamente. Kyle estava na torre, observando as estrelas, quando ouviu passos. Virou-se para ver Liora, seu rosto pálido à luz das tochas. Alfa, ela disse, sua voz tensa. Há algo que você precisa saber. Kyle endireitou-se, alarmado pela urgência em seu tom. O que é? Liora hesitou, mordendo o lábio. Então as palavras saíram em uma enxurrada. Quando estava tratando você, analisei seu sangue. A prata havia interagido com ele de forma estranha, mudado sua composição temporariamente. Mas enquanto estudava, percebi algo mais. Algo sobre sua linhagem. Minha linhagem? Kyle franziu a testa. Minha família remonta aos primeiros transformados. Isso não é segredo. Não apenas isso, Liora disse. Seu sangue tem traços de algo mais antigo, anterior aos primeiros transformados, anterior à própria Lua-Mãe. Kyle a encarou. Isso é impossível. A Lua-Mãe criou nossa espécie. Não havia nada antes. Não criou. Liora corrigiu suavemente. Ela a abençoou. Mas o que ela abençoou já existia. Lobos que já caminhavam na fronteira entre homem e besta. Ela deu um passo mais perto. Kyle, você descende desses primeiros lobos, os que existiam antes da bênção, antes dos rituais, antes de tudo. E esse sangue foi passado para seus filhos. Kyle sentiu o mundo girar. O que isso significa? Significa, Liora disse, que Riven e Asher têm o potencial de ser os lobisomens mais poderosos que já existiram, mais fortes, mais rápidos, com controle que normalmente leva décadas para desenvolver. É por isso que conseguem transformar tão jovens, tão perfeitamente. Ela pausou. E significa que a Ordem vai caçá-los implacavelmente assim que descobrir, porque sangue como esse poderia ser usado para criar armas ainda mais poderosas contra a nossa espécie,
Ou poderia ser usado para fortalecer nossa espécie, além de qualquer coisa que os humanos possam combater. Kael sentiu gelo em suas veias. Ninguém pode saber. Concordo. Liora acenou. Mas você precisava saber, porque, eventualmente, seus poderes vão se manifestar. E quando isso acontecer, precisaremos estar prontos. Kael completou. Ele olhou para o céu sem lua, pensando em seus filhos, dormindo em segurança abaixo. Eles eram apenas crianças. Não deveriam carregar este fardo. Mas o destino raramente se importava com o que deveria ou não ser. Parte 6. A profecia se desdobra. O inverno chegou cedo naquele ano, transformando o mundo em um reino de branco e cinza. A neve caiu pesada sobre o forte da Garra Cinzenta, cobrindo as cicatrizes da guerra recente, escondendo a dor sob um manto gelado. Kael observava da janela de seus aposentos, enquanto Riven e Asher brincavam no pátio abaixo, rindo enquanto se perseguiam em forma de lobo pela neve profunda. Agora tinham quase 7 anos, e Liora estava certa. Seus poderes cresciam a cada dia. Na semana anterior, Riven havia rastreado um veado a mais de 5 quilômetros de distância, algo que até lobisomens adultos experientes lutavam para fazer. Asher havia derrotado 3 guerreiros veteranos em combate de treinamento sem quebrar o suor. Eles eram extraordinários, e Kael estava aterrorizado. Eles parecem felizes. Kael virou-se para ver Ravenna parada na porta, seus olhos cinzentos observando os gêmeos com uma expressão suave. Felizes e perigosos, ele murmurou. Toda criança é perigosa à sua maneira, Ravenna disse entrando no quarto. Pelo menos estes 2 têm um pai que se importa o suficiente para se preocupar. Ela juntou-se a ele na janela. As patrulhas relataram mais movimento de caçadores a leste. Pequenos grupos, mas bem armados. Estão explorando nosso território. Procurando por algo? Kael perguntou. Ou por alguém? Ravenna concordou. Seu olhar significativo. Kael sabia do que ela estava falando. Liora não havia sido a única a perceber algo especial sobre Riven e Asher. Rumores estavam se espalhando entre os clãs. Fofocas sobre filhos de sangue antigo, sobre gêmeos com poderes além da compreensão. Era apenas uma questão de tempo até que a ordem ouvisse. Precisamos nos mover, Ravenna disse. Encontrar um lugar mais seguro, mais profundo nas montanhas. Fugir? Kael olhou para ela com surpresa. Isso não é seu estilo. Não estou sugerindo fuga. Ela corrigiu. Estou sugerindo posicionamento estratégico. Aqui, estamos muito expostos. Mas nas montanhas antigas, há lugares que nenhum humano conhece. Fortalezas naturais que nossos ancestrais usaram há séculos. Kael considerou isso. As montanhas antigas eram perigosas. Clima brutal, terreno traiçoeiro, predadores que faziam lobisomens parecerem domésticos. Mas Ravenna tinha razão. Seria quase impossível para caçadores humanos os alcançarem lá. Quanto tempo levaria para mover todos? 2 semanas, talvez 3. E precisaríamos deixar guardas aqui, manter a aparência de que ainda estamos em força total. Antes que Kael pudesse responder, gritos ecoaram do pátio. Ambos correram para a janela a tempo de ver algo impossível. Riven e Asher, ainda em forma de lobo, estavam brilhando. Uma luz prateada emanava de seus pelos, pulsando em ondas que faziam a própria neve ao redor deles derreter. Outros lobisomens no pátio haviam recuado, olhando fixamente com espanto e medo. O que está acontecendo? Ravenna sussurrou, mas Kael já estava correndo, descendo as escadas 3 de cada vez. Explodiu no pátio justamente quando a luz atingiu seu pico, cegando todos momentaneamente. Quando a visão retornou, Riven e Asher estavam de volta à forma humana, inconscientes na neve derretida. Kael alcançou-os em segundos, recolhendo ambos em seus braços. Liora! Ele rugiu. Liora! A curandeira já estava correndo de seu prédio de ervas, sua bolsa de suprimentos batendo contra seu quadril. Ela caiu de joelhos ao lado de Kael, suas mãos movendo-se rapidamente sobre os corpos dos meninos. Eles estão vivos, ela anunciou após um momento tenso. Batimentos cardíacos fortes, respiração normal, mas há algo diferente. Diferente como? Kael exigiu, seu coração ainda trovejando. Liora pressionou a mão contra a testa de Riven, depois de Asher. Seus olhos se arregalaram. Sua temperatura corporal está muito mais alta que o normal. E há energia residual, como relâmpagos sob a pele. Ela olhou para Kael, seus olhos verdes cheios de espanto e medo. A primeira transformação. Eles já transformam há anos.
Kyle protestou. Não essa transformação. Liora balançou a cabeça. A primeira transformação das lendas antigas, quando o sangue dos lobos ancestrais desperta completamente, acontece apenas uma vez em gerações, e apenas naqueles de linhagem mais pura. Thorin aproximou-se, tendo afastado a multidão crescente. As lendas dizem que a primeira transformação concede poderes além da transformação normal, força sobre-humana mesmo em forma humana, capacidade de curar ferimentos que matariam outros lobisomens, conexão com a própria terra, e marca aqueles que a experimentam como alvos. Ravenna acrescentou sombriamente. Todo caçador em 100 quilômetros vai sentir aquela explosão de energia. Vão saber exatamente onde procurar. Kael olhou para os rostos inconscientes de seus filhos, tão jovens, tão vulneráveis apesar de seu poder crescente. Então não temos escolha, ele disse firmemente. Nos mudamos para as montanhas antigas. Hoje? Thorin piscou. Alpha, precisamos de tempo para preparar. Não temos tempo. Kael interrompeu, levantando-se com um filho em cada braço. Eles eram leves, tão leves, mas sentiam-se como o peso do mundo. A ordem virá, e quando vierem, será com força total. Ele olhou ao redor para sua matilha reunida, viu medo e incerteza em seus rostos. Sei que estou pedindo muito, deixar este lugar que construímos, aventurar-se no desconhecido, mas fazemos isso para sobreviver, para proteger nossa espécie, para proteger estas duas crianças que podem ser nosso futuro. Ravenna deu um passo à frente. O clã Lua de Sangue seguirá. Thorin acenou. Como sempre faremos, Alpha. Um por um, outros se manifestaram. Grom resmungou algo sobre construir outra maldita forja. Nick sorriu ferozmente, sempre pronta para a aventura. Até os membros mais novos da matilha, aqueles que haviam conhecido apenas o forte como lar, concordaram. Então vamos, Kyle disse. Peguem apenas o essencial. Partimos ao pôr do sol. As próximas horas foram um turbilhão de atividade. Guerreiros empacotavam armas e armaduras. Curandeiros reuniam suas ervas mais preciosas. Famílias amarravam pertences em fardos que pudessem carregar em forma de lobo. Liora assumiu o cuidado de Riven e Asher, monitorando-os constantemente enquanto permaneciam inconscientes. Kael verificava-os a cada poucos minutos, incapaz de se afastar por muito tempo. Foi durante uma dessas visitas que Asher acordou. Seus olhos abriram-se de repente, não mais o âmbar normal, mas brilhando com luz prateada. Ele sentou-se rapidamente, olhando ao redor em confusão. Pai? Sua voz saiu rouca. O que aconteceu? Você teve uma transformação especial, Kyle explicou gentilmente, sentando-se ao lado da cama. Como está se sentindo? Asher franziu a testa, como se fazendo um inventário de si mesmo. Diferente. Posso ouvir tudo. Os ratos nas paredes. Conversas acontecendo 3 edifícios de distância. O vento nas montanhas a quilômetros de distância. Ele olhou para suas mãos, virando-as como se as visse pela primeira vez. E me sinto forte, como se pudesse levantar uma árvore. Você provavelmente poderia, Liora disse de onde estava preparando uma poção. A primeira transformação desperta habilidades latentes. Você e Riven agora são mais do que lobisomens comuns. Por quê? Asher perguntou. Por que isso aconteceu conosco? Kyle trocou um olhar com Liora. Eles haviam discutido o quanto contar aos meninos. Por causa da sua linhagem, Kyle finalmente disse. De mim e de sua mãe. Vocês carregam sangue que remonta aos primeiros lobos, antes mesmo da lua-mãe. Isso os torna especiais, poderosos e alvos, Asher disse, mostrando uma percepção além de seus anos. É por isso que estamos nos mudando, não é? Porque pessoas vão nos caçar. Sim, Kael não viu sentido em mentir. Mas não permitirei que ninguém os machuque. Nunca. Asher estudou o rosto de seu pai por um longo momento. Mamãe dizia que você era o guerreiro mais feroz que ela já conhecera, que você nunca perdia uma luta. Sua mãe exagerava. Kael disse com um sorriso triste. Não. Asher balançou a cabeça. Eu acredito nela, e vou me tornar tão forte quanto você, para que possamos proteger um ao outro. Antes que Kyle pudesse responder, Riven acordou com um grito. O outro gêmeo sentou-se de forma tão violenta que quase caiu da cama. Seus olhos também brilhavam prateados, mas havia algo mais neles. Terror. Vi algo. Ele ofegou. Uma visão. Fogo e sangue. O forte queimando. Lobos morrendo. Kyle pegou os ombros de Riven. Foi apenas um sonho.
Não, Riven insistiu. Era real, tão real. Vi caçadores, centenas deles com suas armas prateadas. Vi Thorin cair. Vi você. Sua voz falhou. Riven. Liora se aproximou rapidamente. A primeira transformação às vezes vem com visões, fragmentos de futuros possíveis. Nem sempre se tornam realidade. Mas poderiam. Riven sussurrou. Kyle puxou seu filho em um abraço apertado. Então faremos com que não se tornem realidade. É por isso que estamos indo. Para mudar o futuro. Riven tremeu contra ele. E Kyle sentiu lágrimas molharem sua camisa. Este era um fardo pesado demais para uma criança carregar. O conhecimento do que poderia vir. A responsabilidade de poder que mal entendia. Mas não tinha escolha a não ser ajudá-lo a suportá-lo. Parte 7. A jornada às Montanhas Antigas. O sol estava se pondo quando a matilha partiu do Forte da Garra Cinzenta pela última vez. 80 lobisomens em total. 40 da matilha original de Kael, 20 sobreviventes do clã Lua de Sangue e 20 jovens e anciões que não podiam lutar, mas ainda faziam parte da família. Uma pequena força defensiva de 10 guerreiros permaneceu para trás, mantendo a ilusão de ocupação. Kael liderava em forma de lobo, uma besta massiva de pelo negro com olhos dourados, que brilhavam na luz declinante. Riven e Asher corriam ao seu lado, menores mas igualmente graciosos, sua recém-descoberta força evidente em cada movimento fluido. Ravena comandava a retaguarda, garantindo que ninguém ficasse para trás. Thorin e Nyx flanqueavam os lados, olhos e ouvidos alertas para qualquer perigo. Eles viajaram através da noite, movendo-se rapidamente mas com cuidado, deixando rastros falsos, dividindo-se e reagrupando-se para confundir qualquer perseguidor. A neve ajudava, cobrindo suas pegadas quase tão rapidamente quanto as faziam. Quando o amanhecer começou a pintar o céu de rosa e dourado, eles haviam colocado 20 quilômetros entre eles e o forte. Descansaremos aqui, Kael anunciou, transformando-se de volta à forma humana. Eles haviam alcançado um vale protegido, cercado por penhascos de 3 lados. Thorin, estabeleça sentinelas. Liora, verifique os jovens e os anciões. A matilha obedeceu, movendo-se com eficiência de anos de disciplina. Em minutos, um acampamento temporário estava estabelecido, pequenas fogueiras acesas, guardas posicionados. Kyle encontrou Riven e Asher sentados afastados dos outros, seus olhos ainda brilhando levemente com aquela luz prateada. Eles não haviam falado muito desde que partiram. Como se sentem? Ele perguntou sentando-se entre eles. Estranho, Riven admitiu. É como se pudesse sentir todo mundo. Seus batimentos cardíacos, seus cheiros, suas emoções. Está ficando difícil separar onde eu termino e os outros começam. Eu também, Asher concordou. E as visões continuam vindo, flashes do que pode acontecer. Viu algo sobre esta jornada? Kyle perguntou cuidadosamente. Asher hesitou, depois acenou. Há algo nas montanhas, algo antigo, está esperando por nós. Algo perigoso? Não sei, Asher admitiu. Os vislumbres são confusos, mas é importante. Poderoso. Kyle considerou isso. As montanhas antigas eram lendárias entre seu povo. Diziam ter sido o berço original dos primeiros lobos. Se havia algo antigo lá, poderia ser conhecimento, poderia ser poder, ou poderia ser morte. Confio em seus instintos. Ele finalmente disse. Se sentirem que devemos evitar algo, digam-me. Ambos os meninos acenaram. Eles descansaram durante o dia, deixando guardas tomarem turnos enquanto os outros dormiam. Kyle encontrou-se incapaz de descansar, sua mente correndo com possibilidades e planos. Foi Ravena quem finalmente se sentou ao lado dele. Você precisa dormir, Kyle. A jornada à frente ainda é longa. Não consigo, ele admitiu. Toda vez que fecho os olhos, vejo a visão de Riven, o forte queimando, nossa matilha morta. Visões de futuros possíveis não são certezas. Ravena lembrou-o. Ao deixar o forte, você já mudou esse caminho. Espero que sim. Ravena ficou em silêncio por um momento. Depois falou. Você se tornou um bom pai, sabe? Melhor do que muitos alfas que conheci. Tenho 6 anos a compensar, Kyle disse amargamente. E ainda não sei se estou fazendo isso certo. Estar presente é metade da batalha, Ravena disse. Sei que minha oferta de união ainda está sobre a mesa. Mas, mesmo se você nunca aceitar, quero que saiba que respeito o que você construiu com seus filhos. Que respeito você. Kyle olhou para ela.
Viu sinceridade em seus olhos cinzentos. Obrigado, Ravenna. Isso significa mais do que sabe. Ela sorriu. Depois se levantou. Agora durma, idiota teimoso. É uma ordem da sua coalfa. Kyle riu. Um som raro nele. E finalmente deitou-se. Desta vez, o sono veio. Eles viajaram por 7 noites, cada uma trazendo-os mais profundo nas montanhas. O ar ficava mais frio, o terreno mais traiçoeiro. Árvores comuns deram lugar a pinheiros antigos tão largos que 10 homens não conseguiriam abraçá-los. A própria terra parecia pulsar com poder antigo. Na 8ª noite, chegaram à fronteira das montanhas antigas propriamente ditas. Kyle parou no topo de um cume, olhando para os picos massivos que se elevavam diante deles. Eram maiores do que qualquer coisa que já vira, suas costas cobertas de neve e gelo, seus cumes perdidos nas nuvens. Belo, terrível, antigo. Ali, Asher sussurrou, apontando para um vale entre 2 picos. É para onde precisamos ir. Como sabe? Kyle perguntou. As visões me mostram. Asher explicou. Há uma caverna lá, enorme, antiga. Foi onde os primeiros lobos se reuniram pela primeira vez, antes da lua-mãe os abençoar. Raven acenou em concordância. Eu sinto também. É como um chamado. Como se estivesse puxando nosso sangue. Kyle olhou para Thorin, que havia se juntado a eles no cume. O que acha? O velho Beta estudou o vale cuidadosamente. É defensível. Apenas uma entrada principal, cercado por penhascos de todos os outros lados. Se realmente há uma caverna, seria um abrigo perfeito. Então vamos lá. Kyle decidiu. Levou outras 2 horas para navegar pela descida traiçoeira ao vale. A neve aqui era profunda, chegando até a cintura mesmo para adultos. Eles tiveram que transformar-se, usando suas formas de lobo para avançar através dos bancos. Finalmente, quando a lua estava no auge, eles chegaram. A caverna que Asher havia descrito não era apenas grande, era colossal. Sua entrada era uma boca negra escancarada na face da montanha, larga o suficiente para 50 lobisomens entrarem lado a lado, alta o suficiente para que árvores antigas pudessem crescer dentro dela. E havia algo mais, símbolos gravados na rocha ao redor da entrada, antigos e desgastados, mas ainda visíveis. Representações de lobos, de luas, de figuras que eram meio humanas, meio bestas. Os primeiros. Liora sussurrou com reverência, tendo se aproximado para examinar as gravuras. Estas marcas têm milhares de anos, antes de qualquer clã, antes de qualquer história registrada. Kyle transformou-se de volta à forma humana, aproximando-se da entrada. Podia sentir algo, um formigamento no ar, uma pressão contra sua pele. Poder, antigo e profundo. Riven, Asher, ele chamou. Sintam isso? Os gêmeos acenaram, seus olhos brilhando intensamente agora. É forte aqui, Riven disse, como se a própria montanha estivesse viva. Talvez esteja. Uma voz desconhecida ecoou da escuridão da caverna. Instantaneamente, a matilha inteira estava em posição de combate, rosnados enchendo o ar. Kyle transformou-se parcialmente, garras brotando, presas alongando-se. Quem está aí? Ele exigiu. Uma figura emergiu das sombras. Era um homem. Ou era. Havia algo estranho nele. Algo não totalmente humano, nem totalmente lobo. Ele era alto, magro ao ponto da emacração, com cabelos brancos que caíam até a cintura. Seus olhos eram completamente brancos, sem pupilas, mas de alguma forma ainda pareciam ver tudo. E ele era antigo. Kyle podia sentir, podia cheirar. Este ser tinha visto séculos passarem. Eu sou Fenris, o velho disse, sua voz como pedras moendo. Guardião deste lugar sagrado. E vocês finalmente chegaram. Esperava por nós? Kyle perguntou cauteloso. Esperava pelos gêmeos. Fenris corrigiu, seus olhos sem cor fixando-se em Riven e Asher. Os primeiros em 1000 anos a carregar o sangue verdadeiro, os que podem acordar o que dorme abaixo. O que dorme abaixo? Ravenna questionou. Fenris sorriu, revelando dentes que eram muito afiados. O coração de nossa espécie. O primeiro lobo. A mãe de todos nós. Ele gesticulou para as profundezas da caverna. Venham, há muito a mostrar, muito a ensinar, e pouco tempo. Seus olhos sem cor mudaram para Kyle, porque aqueles que os caçam não estão longe. 3 dias, talvez 4, antes que encontrem este vale. Como pode saber? Thorin exigiu. Eu sei muitas coisas.
Fenris disse simplesmente. Agora venham. O destino aguarda. Kyle olhou para sua matilha. Viu incerteza espelhada em cada rosto. Este ser era estranho, possivelmente perigoso. Confiar nele era um risco. Mas Riven e Asher já estavam caminhando em direção a Fenris, como se atraídos por cordas invisíveis. Esperem, Kyle disse, rapidamente alcançando-os. Colocou as mãos em seus ombros. Temos certeza sobre isso? Ele está dizendo a verdade, Asher disse com confiança. Posso sentir. Ele é antigo, mas não é mau, e precisamos ver o que está lá embaixo. Riven acenou em concordância. Kyle suspirou, depois olhou para Thorin. Metade fica aqui. Estabelece acampamento. A outra metade vem comigo. Se qualquer coisa parecer errada lá embaixo, você gritará e viremos correndo. Thorin terminou. Vá, Alpha. Descubra o que este lugar guarda. Com um aceno final, Kyle seguiu Fenris e seus filhos para as profundezas da montanha. Ravenna, Liora, Nyx e uma dúzia de outros guerreiros o acompanharam, suas tochas lançando sombras dançantes nas paredes antigas. Eles desceram por horas, seguindo túneis que pareciam naturais, mas ocasionalmente mostravam sinais de ferramentas, como se gerações passadas os houvessem expandido. As gravuras nas paredes ficavam mais elaboradas quanto mais fundo iam. Cenas inteiras de lobos caçando, transformando-se, reunindo-se sob luas cheias. E então, finalmente, chegaram a uma câmara. Era tão vasta que suas tochas não podiam alcançar as paredes distantes. Mas no centro, iluminado por um estranho brilho bioluminescente de fungos crescendo nas paredes, havia algo impossível. Um lobo, mas não como qualquer lobo que Kyle já vira. Esta criatura era do tamanho de uma casa, seu corpo petrificado, mas de alguma forma ainda emanando poder. Seu pelo era cristalino, como se tivesse sido transformado em diamante, e de seu peito, uma luz pulsava suavemente, verde e dourada, batendo como um coração. A primeira, Fenris disse reverentemente, mãe de todos os lobisomens. Ela existia antes dos humanos, antes das civilizações, quando o mundo era jovem e a magia corria livremente. Ela está viva, Liora sussurrou. Dormindo, Fenris corrigiu. Há milênios, esperando pelo momento certo para despertar. Ele olhou para Riven e Asher, esperando por aqueles que carregam seu sangue mais puro, aqueles que podem trazê-la de volta. Por que queríamos acordá-la? Kyle perguntou, embora parte dele já soubesse a resposta. Porque ela é poder, Fenris disse simplesmente. Poder suficiente para destruir a ordem, para proteger nossa espécie, para mudar o equilíbrio entre lobisomens e humanos para sempre. Ele caminhou ao redor da besta petrificada. Mas despertar a primeira vem com um preço. Exige sacrifício, sangue dos descendentes de sangue puro. E uma vez despertada, ela não pode ser controlada. Ela é selvagem, primordial, pode salvar nossa espécie, ou destruí-la. Kyle sentiu gelo em suas veias. Está dizendo que meus filhos precisam sangrar para acordar essa coisa, e então ela pode nos matar a todos? Estou dizendo que tem uma escolha, Fenris corrigiu. Despertar a primeira e arriscar tudo, mas ganhar poder imenso. Ou deixá-la dormir e enfrentar a ordem com apenas sua própria força. Ele olhou diretamente em Kyle. Em 3 dias, centenas de caçadores chegarão a este vale. Eles têm armas que fazem a prata líquida parecer inofensiva, tecnologia que roubaram de terras distantes, magia que extraíram de feiticeiros capturados. Sem a primeira, sua matilha não sobreviverá. E com ela, Ravenna perguntou, com ela tem uma chance. Uma pequena chance. Mas uma chance. Silêncio caiu sobre a câmara, quebrado apenas pelo pulso suave da luz do coração da primeira. Kyle olhou para Riven e Asher, viu seus próprios medos refletidos em seus olhos jovens. O que vocês querem fazer? Ele perguntou suavemente. A escolha é de vocês. Os gêmeos se entreolharam, aquela comunicação silenciosa fluindo entre eles. Então Asher falou. Mamãe sempre nos ensinou que às vezes você precisa arriscar tudo para proteger aqueles que ama. E você nos ensinou que um líder faz escolhas difíceis. Riven acrescentou. Eles deram as mãos. Depois olharam para Kyle com resolução muito além de seus 7 anos. Nós vamos acordá-la. Kyle sentiu seu coração se partir e se encher de orgulho ao mesmo tempo. Então faremos isso juntos, ele disse firmemente.
Como uma família. Fenris sorriu. Um sorriso triste. Então venham. Vou ensinar-lhes o ritual. Mas lembrem-se. Seus olhos brancos se estreitaram. Uma vez começado, não pode ser desfeito. O que quer que aconteça depois, vocês vivem com as consequências. Vivemos com elas juntos, Kael disse, envolvendo os braços ao redor de seus filhos. E lá, nas profundezas da montanha, diante de uma besta ancestral que não deveria existir, eles deram os primeiros passos em direção a um futuro que nenhum deles poderia prever. Parte 8. O despertar. Os próximos 3 dias passaram em preparação frenética. Enquanto Kael e os gêmeos aprendiam o ritual com Fenris nas profundezas da caverna, o resto da matilha fortificava o vale. Thorin coordenou a construção de barricadas na entrada, usando árvores caídas e pedras. Grom estabeleceu uma forja temporária, produzindo armas freneticamente. Ravenna liderou patrulhas constantes, mapeando cada entrada e saída possível, estabelecendo posições defensivas nos penhascos acima. Todos sabiam o que estava vindo, e todos sabiam suas chances. No coração da Câmara Antiga, Fenris ensinou. O ritual é antigo, anterior até à escrita, ele explicou, traçando símbolos no chão de pedra ao redor da primeira. Requer sangue, sim, mas também vontade, intenção. Os gêmeos devem dar livremente de si mesmos, entendendo que podem não sobreviver. Não, Kael disse imediatamente. Se há risco de morte, há sempre risco, Fenris interrompeu. Em tudo. Mas Riven e Asher carregam o sangue mais puro. A primeira reconhecerá isso. Se suas intenções forem verdadeiras, se seu sacrifício for oferecido com amor e não medo, ela os poupará. Provavelmente, ele acrescentou. Não era reconfortante, mas Riven e Asher permaneceram resolutos. Praticaram as palavras do ritual, memorizaram os movimentos, prepararam seus corações. E Kael observou, orgulhoso e aterrorizado em medidas iguais. Foi na noite do 3º dia que os caçadores chegaram. Kael estava nas muralhas improvisadas quando os primeiros gritos de sentinelas ecoaram. Lá! Nyx apontou para o cume acima do vale. Centenas deles. Kael olhou para cima e sentiu sua esperança desfalecer. Fenris não havia exagerado. Havia pelo menos 300 caçadores marchando para o vale. Talvez mais. Eles usavam armadura completa de metal, carregavam aquelas terríveis armas de prata líquida, e alguns montavam criaturas que Kael nunca vira, bestas enormes parecidas com ursos, mas com olhos que brilhavam com luz antinatural. Construtos, Liora sussurrou, tendo se juntado a ele. Ou criações de necromantes, mortos-vivos animados para servir. Quanto tempo precisamos segurar? Thorin perguntou. Kael olhou para trás para a boca da caverna, onde Ravenna coordenava os preparativos finais. Fenris disse que o ritual leva 1 hora. Precisamos de 1 hora. Thorin riu, um som amargo. Contra essa força? Com 80 lobisomens? Teremos sorte se durarmos metade disso. Então seguramos por 2 horas. Kael disse ferozmente. E se isso não funcionar, garantimos que eles paguem por cada centímetro. Ele se virou para a matilha reunida. Vocês viram o que está vindo? Sua voz trovejou sobre o vale. Sabem as chances, mas também sabem pelo que lutamos, não apenas por nós mesmos, mas pelo futuro de nossa espécie, por nossos filhos, por nosso direito de existir. Ele transformou-se parcialmente, deixando a besta mostrar. Os caçadores pensam que somos monstros? Então mostremos a eles que monstros realmente são. Mostremos a eles que quando encurralam lobos, lobos não recuam. Lobos atacam. O uivo que ecoou foi ensurdecedor. 80 gargantas gritando desafio aos céus, declarando que não iriam tranquilamente para a extinção. Kael olhou para Thorin. Vá, proteja o ritual. Eu lidero a defesa. Kael, essa é uma ordem, Thorin. Meus filhos estão lá embaixo. Preciso de alguém em quem confio para protegê-los. O velho Beta acenou, compreendendo. Ele abraçou Kael brevemente. Lute bem, meu alfa. Lute bem. Depois ele se foi, desaparecendo na caverna. Kael virou-se de volta para os caçadores em avanço. Eles estavam mais perto agora, a menos de 500 metros. Ele podia ver seus rostos através de suas máscaras. Podia cheirar sua determinação. E seu medo. Bom, deveriam ter medo. Parede de escudos. Ele rugiu. 40 lobisomens se posicionaram na entrada do vale, ombro a ombro, formando uma linha viva de carne e músculo. Atrás deles, outros prepararam lanças, pedras, qualquer arma que pudessem encontrar.
Não era suficiente, nem de perto, mas era tudo que tinham. Os caçadores atingiram 200 metros. 150. Mantém. Kael ordenou. 20 metros. Agora, a parede de lobisomens explodiu em movimento. Metade transformou-se em pleno salto. Lobos massivos colidindo com a linha de frente dos caçadores. A outra metade lutou em forma humana, usando espadas e machados roubados de caçadores anteriores. O vale tornou-se um inferno. Prata líquida jorrava por todos os lados, queimando através de carne e osso. Lobisomens rasgavam gargantas, esmagavam crânios, lutavam com uma ferocidade nascida do desespero. Os construtos mortos-vivos atacavam com força sobre-humana, seus golpes quebrando ossos. Kael lutava na linha de frente, uma tempestade de garras e presas. Ele arrancava armas das mãos dos caçadores, rasgava através de armadura, movia-se tão rápido que era apenas um borrão, mas não era suficiente. Para cada caçador que caía, 2 tomavam seu lugar. Ravena lutava ao seu lado, uma guerreira feroz em sua própria forma de lobo. Juntos, criaram um ponto de estrangulamento, forçando os caçadores a passar por uma passagem estreita, onde números não importavam tanto. Mas mesmo isso não podia durar. 10 minutos se passaram. Depois, 23, 53, 20. Depois, 30. A matilha estava sendo destroçada. Kael contou ao menos 15 mortos, 20 mais feridos demais para lutar. E os caçadores continuavam vindo. Recuem! Ele finalmente ordenou. Segunda posição! A matilha recuou em ordem, movendo-se para barricadas mais profundas no vale. Os caçadores pressionaram, seus números esmagadores finalmente começando a contar. 40 minutos. 50. Grom caiu, uma lança através de seu peito. Nyx foi atingida por prata líquida, metade de seu rosto se dissolvendo antes que caísse. Guerreiro após guerreiro caía. E Kael não podia fazer nada além de lutar e lutar e lutar. Quanto tempo? Ele rugiu para Ravena. Não sei, ela gritou de volta, rasgando a garganta de um construto. Mas não podemos aguentar muito mais. Kael sabia que ela estava certa. Tinham menos de 30 lobisomens ainda de pé. Os caçadores tinham mais de 200. Era apenas uma questão de tempo. E então, do fundo da caverna, veio uma luz, verde e dourada, tão brilhante que até através de metros de rocha, iluminava o vale inteiro como se fosse dia. Os caçadores hesitaram, olhando para a caverna com medo súbito, e então a montanha tremeu. Não um pequeno tremor, não um leve abalo. A montanha inteira sacudiu como se tivesse sido atingida por um deus. Rochas choveram do topo dos penhascos. O próprio chão rachou, e do fundo da caverna veio um uivo. Não era nada como um uivo de lobo normal. Era primordial, antigo, um som que fazia o sangue congelar e os instintos de sobrevivência gritarem para correr. Era o uivo do primeiro predador, do primeiro caçador, do terror ancestral que vivia no fundo do cérebro de cada criatura viva. Os caçadores quebraram. Mesmo com seus números, mesmo com suas armas, eles não podiam enfrentar aquele som. Construtos desmoronaram, seus controles necromânticos rompidos pelo puro poder bruto. Humanos largaram suas armas e correram, tropeçando uns sobre os outros em seu pânico para escapar. E então, ela emergiu. A primeira era tão maior do que parecera petrificada. Era uma montanha de músculo e pelo cristalino, seus olhos brilhando como estrelas verdes, sua própria presença dobrando a realidade ao redor. Cada respiração saía como vento de inverno. Cada passo fazia a terra se rachar. Ela olhou para o campo de batalha, para os caçadores fugindo, para os lobisomens ensanguentados e feridos, que eram seus descendentes. E rugiu. O som atravessou o vale como um furacão físico. Aqueles caçadores que ainda não haviam fugido foram arrancados de seus pés, jogados como bonecos de pano. As barricadas que levaram dias para construir desintegraram. Então, a primeira caçou. Ela moveu-se com velocidade que contradiziam seu tamanho, alcançando caçadores fugindo, desintegrando-os com toques de suas garras cristalinas. Ela não comia, não torturava, simplesmente acabava com eles, reduzindo-os a pó com seu mero toque. Em minutos, não restava um único caçador vivo no vale. A primeira virou-se de volta para a caverna, seus olhos de estrela encontrando algo lá dentro. Então, lentamente, ela começou a encolher, sua forma cristalina escurecendo, tornando-se menos translúcida. Quando finalmente parou, ela tinha o tamanho de um lobo grande.
ainda massiva, mas não mais montanhosa, e de sua garganta veio um som, não um uivo ou rosnado, mas algo quase como palavras. Minhas crianças. A voz ecoou diretamente nas mentes de todos os lobisomens presentes, antiga, cansada, mas cheia de amor. Meus bebês. Então a primeira cambaleou, caindo de lado. Kael correu para a caverna, terror renovado em seu coração. Ele encontrou Fenris apoiando Riven e Asher, ambos os gêmeos pálidos, sangue escorrendo de cortes em suas palmas. Mas eles estavam vivos. Funcionou, Riven disse fracamente. Nós a acordamos. E ela nos salvou. Asher acrescentou. Mas pai, ela está morrendo de novo. Kael correu de volta para fora, encontrando a primeira caída de lado, seus flancos se movendo fracamente. Usei demais. Poder, a voz sussurrou em sua mente. Dormi. Tempo. Muito. Fraca. Não. Kael ouviu-se dizer. Não. Você acabou de acordar. Não pode. Está. Tudo bem. A primeira o interrompeu. Seus olhos encontraram os dele, e Kael viu sabedoria além da compreensão ali. Salve, minhas crianças. É. Suficiente. Ela ofegou, sua forma começando a se cristalizar novamente. Cuide deles. Cuide de todos. E então, a luz em seus olhos apagou, e a primeira petrificou mais uma vez, tornando-se uma estátua de cristal no centro do vale. Silêncio caiu, quebrado apenas pelos sons de lobisomens feridos chorando. Kael ajoelhou-se ao lado da primeira, colocando uma mão em seu flanco cristalino. Estava frio agora, inerte. Obrigado, ele sussurrou, por salvar minha família. Riven e Asher se juntaram a ele, ambos colocando pequenas mãos no ancestral de sua espécie. Ela não se foi realmente, Asher disse suavemente. Posso senti-la, dormindo de novo, mas há um fio, conectando ela a nós, como ela está dentro de nós agora. Riven acenou. Ela nos deu seu poder, não todo, mas parte, o suficiente. Kael olhou para seus filhos. Viu como seus olhos ainda brilhavam com aquela luz verde dourada. Viu como eles se mantinham mais eretos, mais fortes, apesar da exaustão. Ela realmente havia dado a eles parte de si mesma. Epílogo. Novo amanhecer. 3 luas se passaram desde a Batalha do Vale. A matilha havia enterrado seus mortos com honra. 23 guerreiros que deram suas vidas protegendo o futuro. Grom, Nyx e muitos outros cujos nomes seriam lembrados em canções. Os sobreviventes começaram a construir. O vale, outrora apenas um refúgio temporário, tornou-se um lar permanente. Eles ergueram casas de pedra nas laterais da montanha, estabeleceram campos de treinamento, criaram uma comunidade. E lobisomens começaram a vir. Notícias da batalha se espalharam. Como 80 haviam se mantido contra 300, como a primeira havia despertado, como a ordem havia sido quebrada. Clãs que antes viviam isolados buscavam aliança. Lobos solitários buscavam pertencimento. Dentro de 3 luas, a população do vale dobrara. Kael ficava no novo grande salão, olhando para sua matilha expandida treinando abaixo. Ravenna permanecera, tornando-se verdadeiramente sua co-alfa, liderando quando ele não podia. Thorin ainda era seu beta, mais velho, mas não menos leal. Liora havia se tornado sua curandeira-chefe, ensinando a outros suas técnicas. Ela e Kael haviam desenvolvido, não um romance, não ainda, mas uma amizade profunda. Às vezes ele se pegava pensando, e se? Mas então se lembrava de Sera, e a culpa vinha. Talvez algum dia, mas não hoje. Pai, Kael virou-se para ver Riven e Asher correndo em sua direção. Agora tinham quase 8 anos, e o poder neles era óbvio. Eram mais altos que outras crianças de sua idade, mais fortes, mais rápidos. Seus olhos mantinham aquele brilho verde-dourado, marca da dádiva da primeira. Fenris quer nos ensinar magia antiga, Riven anunciou animadamente. Disse que com o poder da primeira, podemos aprender coisas que ninguém mais pode. Podemos? Asher pediu. Por favor? Kael olhou para seus filhos. Viu sua excitação, sua alegria. Viu Sera neles, seu idealismo, sua coragem. E pela primeira vez em 8 anos, sentiu paz. Podem, ele disse, ajoelhando-se para abraçá-los. Mas sejam cuidadosos e sempre se lembrem. Não é o poder que os torna especiais, é quem vocês escolhem ser. Como mamãe nos ensinou, os gêmeos disseram juntos.
Como sua mãe ensinou. Kyle concordou, sentindo lágrimas picar seus olhos pela primeira vez em meses. Ela ficaria tão orgulhosa de vocês e de você, Riven disse, pela forma como você mudou, como você se tornou o pai que ela esperava que você fosse. Kyle abraçou seus filhos mais apertado, deixando-se sentir a emoção que havia suprimido por tanto tempo. Eu a amei, ele sussurrou, e amo vocês, sempre. Nós sabemos, Asher disse, e sempre saberemos. Quando finalmente se separaram, Kyle observou seus filhos correrem de volta para encontrar Fenris, suas risadas ecoando pelo vale. Eles vão ser incríveis, Ravenna disse, tendo se aproximado silenciosamente. Líderes para a próxima geração. Espero que sim, Kyle disse. Porque este mundo precisará deles. Ele olhou para o horizonte, onde o sol se punha sobre as montanhas antigas, pintando tudo em tons de ouro e púrpura. A ordem foi ferida, mas não destruída, ele continuou. Eles voltarão, mais fortes, mais preparados, e nós estaremos prontos, Ravenna disse com confiança, unidos, mais fortes juntos do que jamais fomos separados. Unidos, Kyle ecoou. Ele pensou em tudo que havia perdido, seu primeiro clã, Sera, tantos anos com seus filhos. Pensou em tudo que havia ganho, uma nova família, redenção, uma segunda chance, e percebeu que às vezes a destruição era necessária para a criação. Às vezes você tinha que perder tudo para encontrar o que realmente importava. Alpha Kyle, um jovem guerreiro, correu até ele. Mensagem de um clã nas Terras Baixas. Estão sendo atacados por caçadores. Pedem ajuda. Kyle trocou um olhar com Ravenna. Mobilize 40 guerreiros. Ele ordenou. Partimos ao amanhecer. Sim, Alpha. Enquanto o guerreiro corria para executar suas ordens, Kyle olhou mais uma vez para seus filhos, agora pequenos pontos na distância. 6 anos atrás, ele destruíra seu clã por traição. Destruíra tudo o que conhecia em fúria e dor. Mas dessa destruição, algo novo havia nascido. Algo mais forte. Uma família. Uma matilha. Um futuro. E embora os desafios à frente fossem imensos, embora a estrada fosse longa e perigosa, Kyle sabia que eles enfrentariam tudo juntos. Porque eram mais do que apenas lobisomens agora. Eram a prova de que mesmo dos erros mais escuros, algo bonito poderia crescer. Eram redenção, eram esperança, eram família, e nada, nem caçadores, nem o destino, nem o próprio mundo, jamais os separaria novamente. Fim.